boa tarde, muito boa noite, porque eu não sei qual o horário que você vai ver nós aqui de novo. Então nós resolvemos fazer esse vídeo aqui para que você esteja nos acompanhando, tá? Porque nós temos vários assim, tópicos no nosso canal ali. Por exemplo, né, nós temos alguns quadros testemunhos, que é o de hoje, que nós vamos fazer notícias, né, alguma coisa relacionada a entretenimento, que seria sobre várias áreas, várias coisas que nós vamos resolver ali falar, pregações que vocês têm nos acompanhado também, polêmicas, coisas que na atualidade, algumas coisas que vão chamar a atenção. Então nós queremos tirar esse tempinho aqui agora para dar o nosso testemunho. A pastora Alessandra vai dar o testemunho dela individual, depois eu vou dar o meu, e nós vamos colocar isso em quadros, tá? Hoje, nessa próxima, talvez hoje você consiga ver esse testemunho dela, na próxima semana você vai ver o meu, tá certo? Nós queremos que através do nosso testemunho, às vezes pode ser igual ao seu, ou às vezes uma situação que você está passando, ou você acha que o que está acontecendo pode ser, não é de Deus, sabe de Deus? Então eu tenho certeza que isso vai trazer um impacto transformador na tua vida, vai fazer você repensar muitas coisas, porque um testemunho, quando vem ao nosso coração, muda muita coisa, não somente a nossa vida, mas como muda a vida das pessoas que estão ao nosso redor, tá certo? Então eu convido que você esteja conosco e eu vou deixar você agora com a pastora Alessandra para ela colocar o testemunho dela de vida em nome de Jesus, tá bom? Olá, boa tarde. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, tá? O propósito de nós estarmos aqui colocando para vocês, né, relatando, compartilhando, vamos dizer assim, com vocês um pouco do nosso testemunho, é que sirva de crescimento e que possa ser uma bênção para a tua vida, tá bom? Esse é o desejo do nosso coração em nome de Jesus. Eu gostaria, antes de compartilhar com vocês, um versículo que desde o início da minha conversão sempre falou muito forte ao meu coração, tá? Está em Apocalipse, o capítulo é o 3, o versículo é o 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém? Glória a Deus. Bom, assim, mais ou menos, aproximadamente no ano de 1991, foi quando, assim, eu me converti, vamos falar assim. Eu trabalhava, né, das 8 às 18 horas e eu me lembro que foi numa quinta-feira que eu cheguei quase 7 horas da noite na minha casa. Minha mãe estava até preparando a janta. Quando eu olhei para minha mãe e falei assim: mãe, eu sinto um vazio tão grande dentro de mim e eu sinto que eu preciso de Deus, mãe. Aí minha mãe pegou e falou para mim assim: mas o que você quer fazer, filha? Eu falei assim: mãe, eu quero visitar uma igreja de crente, que naquele tempo a gente falava assim, né? Igreja de crente, porque na verdade, queridos, hoje a gente entende, porque crente é aquele que crê em Deus, né? É igual ao cristão. Por que cristão? Segue os caminhos de Cristo, né? Um seguidor de Cristo. Então é por isso, né? Hoje nós entendemos e glória a Deus por isso, né? Mas assim, eu lembro que eu falei isso pra ela. Aí eu cheguei a relatar pra ela naquela noite. Eu falei pra ela: mãe, sabe? As pessoas do meu serviço, elas me ligam no meu ramal e elas perguntam: Lê, o que você tá fazendo agora? Você pode vir aqui um pouquinho rapidinho só pra alegrar o nosso dia? Então, quer dizer, eu passava uma alegria para as pessoas que, no caso, no meu interior não existia essa alegria. Eu era muito triste. Só Deus sabia a angústia, a tristeza que existia dentro de mim. Então, foi por isso que naquela noite eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, eu sinto uma tristeza tão grande que eu preciso de Deus, mãe. Eu não quero mais viver assim, falei para ela. Aí foi onde que ela falou: mas filha, o que você quer fazer? Aí eu falei: mãe, eu quero ir numa igreja de crente, porque ali, eu creio que ali Deus vai falar comigo na palavra dele. E eu fui naquela quinta-feira, foi uma bênção, realmente, Deus falou fortemente ao meu coração, e continuei frequentando os cultos, né, que era de quinta e domingo à noite. E inclusive teve até uma quinta-feira que era quando o pastor
ele fazia o apelo para quem quisesse aceitar o Senhor Jesus para ir até a frente, né? Foi até numa quinta-feira com uma colega minha do meu trabalho, eu até entendo, né? Hoje a gente entende que a vontade dela, o desejo do coração dela era de me ver eu aceitando Jesus, né? Mas eu acho que era mais ou menos assim, ó, você vai na mar. Aí ela pegou e me agarrou pelo braço e me levou na frente quando o pastor fez o apelo. Mas ali eu não estava entendendo nada que estava acontecendo. Eu sei que quando o pastor acabou de fazer a oração, as pessoas veio me dando parabéns. Eu falava, meu Deus, eu não estou entendendo nada. O que está acontecendo aqui? Eu não estava entendendo, porque na verdade eu não abri a porta do meu coração naquele dia. Eu não entendi a mensagem naquele dia, entendeu? Mas teve numa quinta-feira, que essa quinta-feira, quando eu entendi a mensagem, foi quando eu abri a porta do meu coração, foi quando eu entendi, melhor dizendo, esse versículo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Naquela noite eu pude entender que o Senhor estava à porta do meu coração batendo e dizendo, Alessandra, eu posso entrar? Eu quero entrar. E naquela noite eu ouvi, eu entendi a voz do Senhor. E eu não abri a porta, eu escancarei a minha porta para o Senhor entrar. E desde aquela noite, querido, a minha vida foi transformada, porque ali eu entendi o verdadeiro valor que nós temos, que nós somos para esse Deus. Naquela noite eu entendi o quanto eu era preciosa para esse Deus. E foi naquela noite que eu pedi, Senhor, entra no meu coração, entra na minha vida, me limpa, me purifica, me santifica, arranca de dentro de mim tudo aquilo que não te agrada, Senhor. E me perdoa pelos meus pecados, pelos meus erros, tudo que eu cometi, que feri, que te entristeci sem saber que eu te entristecia. Me perdoa, Senhor. E naquela noite o Senhor entrou na minha vida. Houve uma paz muito grande no meu coração. O Senhor, aquele vazio que existia dentro de mim, foi preenchido com o Espírito Santo do Senhor. E glória a Deus por isso. Tive lutas ainda, porque continuei indo na igreja, até que um dia meu pai virou para mim e falou, Alessandra, você não vai mais na igreja, eu não quero mais que você vá na igreja. Aí eu passei um período por obediência a ele, passei um período sem ir, mas chegou num certo dia, numa outra quinta-feira, que eu falei, mãe, hoje eu não importo, se o pai falar para mim não ir, que ele não quer, eu vou dizer para ele que eu vou, porque eu preciso desse Deus. Eu não sei mais viver sem o Senhor na minha vida, mãe. Eu não quero mais viver uma vida de pecado, uma vida que entristeça, que fira a santidade desse Deus maravilhoso, desse Deus que morreu por mim na cruz do Calvário, que derramou o precioso sangue dele e que hoje ele me deu o privilégio de poder ser lavada nesse sangue e remida por ele. Então, querido, nesta noite eu decidi, falei para minha mãe, eu vou, mesmo que o meu pai não queira, mesmo que o pai não aceite, eu vou, mãe. Minha mãe falou, tá bom, filha. Faça o que você está sentindo, o importante é que você sinta bem. Aí eu fui, tive lutas, mas venci para a glória de Deus. Amém? Porque é assim, queridos. Se você pensa que você aceitando o Senhor Jesus, você vai viver no mar de rosa, se você pensa assim, você está muito enganado. Você está muito enganado. Porque a própria palavra do Senhor diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor diz que Ele venceu o mundo, por mim e por você. Então, querido, você pode passar a luta que for, você sabe que em todas as coisas nós somos mais que vencedores por esse Deus. Nós podemos passar a tempestade que for, o Senhor dentro do nosso barco, Ele nunca vai afundar. E glória a Deus por isso.
Então foi isso, né? O início da minha conversão foi assim, foi mais ou menos no ano de 1991. Depois, passado alguns anos, eu conheci o meu esposo, né? Que no caso, antes de conhecer ele, Deus usou uma profeta, uma pessoa que eu amo muito, uma pessoa que eu tenho ela, não só eu, como minhas filhas, né? Como a nossa família mesmo, né? Uma mulher de Deus, tenho ela como minha mãe, minhas filhas têm ela, o irmão como pai, né? Como avô, como avós delas. E glória a Deus por isso, porque nós somos uma família mesmo. E nós, sem sombra de dúvida, nós sabemos que foi o Senhor quem nos uniu, né? Então, assim, Deus usou essa profeta do Senhor para me dar uma palavra. Antes de conhecer o meu esposo, Deus usou ela e falou: eis que eu preparei um varão para você. Aí eu falei: meu Deus, né? Amém, vamos crer. Saí de lá crendo nessa palavra. E passado uns anos, né? Foi quando eu conheci o meu esposo. E quando eu conheci ele virou para mim e me disse, né? A gente, quando saímos, né? Ele pegou e falou para mim: olha, eu sou ateu, não acredito em Deus, não acredito em nada. Eu falei: Senhor, eu acho que não é esse não, hein? Eu pensei assim, né? Mas eu falei: o que eu comecei a fazer? Sabendo da palavra, né, da promessa que Deus já havia me falado, né? Eu peguei e comecei a me consagrar, a buscar a resposta de Deus. Então, queridos, ali eu comecei a me consagrar, comecei a buscar para ver se o Alexandre era o varão que o Senhor tinha preparado para mim. E eu digo uma coisa para você, querido, você, pastor, que diz que não tem precisão hoje de você, jovem, buscar de Deus uma direção. Você, jovem, menina, né? Se essa pessoa que você está gostando, esse rapaz que você está gostando que Deus preparou, ou vice-versa, você, jovem, menino, rapaz, se essa menina, essa garota que você está gostando é o nome de Deus. Se você, pastor, tem esses pensamentos, me desculpe, se eu preciso ler mais a palavra de Deus. Porque eu sou uma testemunha viva de que quando Deus usou essa profeta, eu fui até o fim. E eu tive a resposta de Deus. Então, jovem, vocês que estão namorando, antes de afirmar um compromisso sério com essa pessoa, se importa sim em saber se ele ou ela é de Deus para a tua vida. Não vai achando, não, esse negócio que eu acho não é de Deus. Busca de Deus, enquanto Deus não te der a resposta, não assume um compromisso sério. Porque isso é muito importante diante de Deus. E eu obedeci. Eu comecei a me consagrar buscando de Deus para saber se o Alexandre era ou não o varão que o Senhor tinha me prometido. E ali, quando ele falou aquelas palavras para mim, eu me entreguei nas mãos de Deus. Eu falei: Senhor, se o Senhor falar para mim que ele não é quem o Senhor preparou para mim, não me importa o quanto que eu estou gostando dele. O que me importa é agradar ao Senhor, é viver debaixo da tua direção sobre a minha vida. E eu me lembro que nós fomos, né, num domingo, em certa cidade, uma irmã estava nos esperando na rodoviária. E eu me lembro que ali, antes da gente ir, eu já estava buscando o Senhor. E dentro do ônibus, naquele dia, eu falei: Deus, fala comigo hoje. Hoje eu quero a tua palavra final, Senhor. O Senhor sabe, o Senhor me conhece. O Senhor sabe, se o Senhor falar para mim que ele não é a pessoa que o Senhor preparou para mim, o Senhor sabe, meu Deus, que eu vou terminar ali e vou falar para ele: olha, eu não quero nada, não me importa o quanto que eu gosto de você, o que me importa é viver os sonhos de Deus para minha vida, é obedecer a ele. E eu me lembro que essa senhora estava na rodoviária nos aguardando, e nós acabamos de descer do ônibus, ela falou assim: irmã Alessandra, hoje passou uns pastores em consagração, em vigília, a noite inteira. Vamos lá para a gente conversar com ele? Eu
Eu falei, vamos, né, dona Ana? Aí essa senhora, até inclusive essa irmã já é falecida, né, já faleceu. Aí nós pegamos e fomos. Aí naquilo nós chegamos, ela nos apresentou esse pastor, né? Aí o pastor olhou pra mim, olhou pro meu esposo, né? Que na época nós namorávamos, olhou pra nós e falou assim: que confirmação mais que vocês estão esperando? Que vocês estão querendo? Eu olhei assim e falei assim: como assim, pastor? Ele perguntou assim: que confirmação mais que vocês estão querendo? Só de eu olhar pra vocês dois, eu vejo uma alma gêmea, vocês são almas gêmeas. Eu falei, meu olho quase pulou pra fora, né? Eu falei, amém, pastor. Aí ali eu contei pro pastor, eu estava me consagrando, o Alexandre nem sabia disso. O Alexandre nem sonhava que eu estava num propósito de consagração e clamando a Deus a resposta. E ali nós saímos dali e eu falei, Senhor, não se zangue comigo, que eu vou te pedir. Eu só quero mais uma confirmação, para mim não ter dúvida, para mim ter a convicção, a certeza que é Ele que o Senhor preparou para mim. Aí eu me lembro que nós saímos e fomos para a casa dessa irmã, né, que Deus usou, que nós temos ela, eu tenho ela como minha mãe, eu amo demais ela. E ela sabe o quanto que é o meu amor por ela. E ali eu lembro que eu tinha muito será. O Alexandre falava para mim, amor, eu creio que eu sou a pessoa que Deus preparou para a tua vida e você é quem Ele preparou para mim. Eu creio que nós fomos unidos, né, pelo Senhor. E eu sempre falava para ele, será? Eu sempre tinha o será. E naquela noite, né, daquele dia, ali na casa dessa irmã, quando o pastor falou, nós fomos para lá. Nós acabamos de conversar tudo e nós temos sempre o costume de orar antes de vir embora, né? Nós fomos orar. Aí na hora que nós estávamos saindo, a irmã virou para mim e falou assim, irmã Alessandra, eu preciso te falar algo que Deus pediu para mim te falar. Eu falei assim, pode falar, pois não. Ela falou assim, Deus pediu para mim te falar para você tirar o será. Que não será. É Ele quem Ele preparou para você. Este é o varão que Ele preparou para você. Aí dali eu não tive dúvida que o Alexandre era a pessoa que Deus preparou para mim, o varão que Ele preparou para mim. Então ali eu comecei a lutar com todas as minhas forças, né? Embora que a gente sabe que as nossas lutas elas são espirituais, né? Então ali meu pai se levantou contra o meu namoro com ele. Na época o meu pai até mesmo chegou a me pedir para mim desmarcar o meu casamento. Se eu amasse ele mesmo, para mim desmarcar, que eu desmarcasse o casamento. Aí naquela noite eu falei pro meu pai, pai, eu até desmarcaria sim, se o Senhor tivesse confirmado que não era ele que Ele tinha preparado para mim, o varão que Ele preparou para mim. Mas a resposta que eu tenho do meu Deus, Pai, é que Ele é o varão que Deus preparou para mim. Então eu não vou desmarcar. Eu vou me casar com Ele e eu sei que Deus tem grandes planos para a nossa vida. E hoje, para a honra e glória do nome do nosso Deus, né, fruto do nosso amor, nós temos duas princesas lindas, né, que é a Vitória e a Sara. A Vitória esse ano faz 21 anos, a Sara completou agora nesse mês de março 17 anos, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Então assim, o que eu posso dizer para vocês, passamos sim por muitas lutas, mas com toda certeza nós fomos mais que vencedores em todas, para a glória do nome do nosso Deus. Nem um minuto, nem um segundo Deus nos desamparou. Não, sempre Deus está presente, nos mostrando o amor dele e para a gente ter a certeza que Ele é conosco em tudo, para a honra e glória do nome dele. Então nós nos casamos, temos as nossas duas filhas e hoje nós temos um ministério no qual o Senhor confiou a nós, né? Que no caso é a Igreja Aliança e Restauração, que inclusive quando Deus nos deu o nome, né?
meu esposo, ele estava orando, o Senhor falou o porquê aliança e restauração, que era para a gente colocar no nome do ministério que Ele confiou a nós. O Senhor disse, porque a aliança que eu tenho com o meu povo eu não quebro. E restauração, porque através da vida de vocês eu vou restaurar muitas vidas, muito casamento. E glória a Deus por isso, querido. Nós louvamos a Deus por esse chamado. E o desejo do nosso coração é sermos sempre bênção para a tua vida. Está levando sempre uma palavra de vida para o teu coração. Que aonde há morte, nós possamos levar a vida, a palavra de vida. Porque a palavra do nosso Deus, ela é viva e eficaz em nossos corações. Que aonde há enfermidade, nós possamos levar a palavra de cura. Porque o Senhor Jesus, Ele é a cura. Amém? Então, queridos, é mais ou menos resumido isso, o meu testemunho, tá? Tem muitas outras coisas que eu poderia estar relatando aqui, mas eu resumi assim. E eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus por Ele nos confiar este ministério. Eu louvo a Deus porque a unção que foi derramada sobre a minha vida, sobre a vida do pastor Alexandre, sobre a vida das nossas filhas, não é a unção que veio da mão do homem, mas foi o próprio Deus, o Altíssimo Deus, quem nos ungiu, quem nos consagrou para Ele. E nós podemos dizer que nós vivemos hoje para o louvor e para a glória do nome dEle. A nossa vida não teria sentido algum se não fosse para a glória do nome dEle. Amém? Eu agradeço a oportunidade e desejo do fundo do meu coração que esse testemunho possa falar ao teu coração, te trazendo vida, tá bom? Esse é o propósito do nosso coração. Muito obrigado de todo o meu coração, tá? E o próximo testemunho vai ser do pastor Alexandre, em nome de Jesus. Deus abençoa a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém?